Fala, microempreendedor! Hoje eu vou te mostrar como você faz para verificar se o seu MEI está irregular. Fica comigo que eu vou compartilhar minha tela para te mostrar passo a passo como se faz. O primeiro passo é a gente consultar a situação cadastral do CNPJ aqui no site da Receita Federal. Eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo para você. Abrimos aqui a consulta do CNPJ e vamos ao que interessa. Rolando a página um pouco para baixo, nós temos um campo chamado situação cadastral, que é esse aqui que eu estou te mostrando. Neste caso, a situação cadastral desse MEI está como ativa porque a gente já fez a regularização previamente, mas você poderia encontrar aqui, por exemplo, inapta por omissão de declarações ou a pior de todas, que seria cancelada. Em qual dessas situações é possível recuperar o seu CNPJ do MEI? Bem, inapta por omissão de declarações, basta apresentar as declarações pendentes, a declaração anual de faturamento do MEI, a das NC-MEI, que em alguns dias o seu CNPJ vai ser reativado. Já no caso do CNPJ cancelado, infelizmente não é possível recuperar. Por que que o CNPJ é cancelado? Normalmente ele é cancelado por falta de pagamento daquelas guias do DAS do MEI, né? Aqueles valores mensais que você teria que pagar. Bem, existe outra situação que você também precisa verificar que pode ser um pouco mais séria. Além do seu CNPJ ser cancelado ou se tornar inapto por omissão de declarações, ele pode ser desenquadrado do MEI ou então até excluído do Simples Nacional. Entenda de forma resumida o Simples Nacional como o regime tributário maior no qual o MEI está inserido como uma espécie de sub-regime tributário. O segundo passo é verificar se o seu CNPJ ainda está enquadrado como MEI ou se eventualmente ele foi desenquadrado. Abrindo aqui a consulta de optantes do Simples Nacional, nós temos esse campo aqui, situação atual. Ele mostra se o seu CNPJ atualmente ele é optante do Simples e desde quando, e também mostra se é optante do MEI e desde quando. Você pode encontrar aqui diversas situações, por exemplo, optante do Simples Nacional e não optante do MEI. Nesse caso, seu CNPJ pode ter sido desenquadrado do MEI pela Receita Federal, pela prefeitura ou pelo estado, por ter violado alguma regra de enquadramento, ter mais de um funcionário, desenvolver alguma atividade vedada ao MEI, excesso de faturamento, dentre outras. Para você saber o que que aconteceu, você vai clicar aqui nesse botãozinho de mais informações e você vai ter o histórico. Nesse caso aqui, vejam que esse CNPJ em determinado momento ele foi excluído pela Receita Federal do Simples Nacional e na mesma data ele foi desenquadrado do MEI, então aconteceu simultaneamente. Quando que costuma acontecer esse tipo de coisa? Digo, do microempreendedor individual ser desenquadrado do MEI e ao mesmo tempo ser excluído do Simples Nacional, passar a ser uma empresa do lucro presumido, por exemplo. Um caso muito comum é por débito. Se você não paga a sua guia de DAS em dia, deixou tudo atrasado lá sem pagar, pode te acontecer duas coisas. A primeira é aquela que eu te mostrei de ter o CNPJ cancelado. A outra é simplesmente ser excluído do Simples Nacional. Então, é possível as duas coisas, tá? Às vezes você é excluído do Simples, por consequência também é desenquadrado do MEI e o CNPJ permanece ativo. Às vezes a Receita vai lá e simplesmente cancela o seu CNPJ. Geralmente, quando a pessoa nunca pagou nenhuma guia de DAS, o CNPJ é cancelado. Vamos ao que mais interessa, como regularizar essa situação. Como eu disse lá atrás no início do vídeo, se o seu CNPJ foi cancelado, não dá para resolver, você vai ter que abrir outro CNPJ. Mas se ele se encontra inapto por omissão de declarações, basta apresentar as declarações que estiverem pendentes. Porém, tem um caso um pouquinho mais complicado que talvez você precise da ajuda de um contador para resolver. Se o seu CNPJ estiver simultaneamente
inapto por omissão de declarações e você verificar que ele também tiver sido excluído do Simples Nacional, isso acontece bastante, tá? Você vai ter que apresentar algumas declarações do Simples Nacional, que são um pouquinho mais difíceis de apresentar do que aquela declaração anual de faturamento do MEI, que qualquer pessoa praticamente consegue fazer. Agora, se o seu CNPJ foi excluído do Simples Nacional, ou desenquadrado do MEI, ou até mesmo as duas coisas, como eu expliquei, podem acontecer simultaneamente, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir o motivo dessa exclusão ou desse desenquadramento. O motivo mais comum é a existência de débitos, mas pode acontecer por outras razões e talvez você não tenha tanta facilidade para descobrir. Eu te recomendo, procure o auxílio de uma contabilidade, que a contabilidade conhece os caminhos para verificar se existe algum processo administrativo instaurado pela prefeitura, por exemplo, ou qualquer outra razão que tenha justificado a exclusão ou o desenquadramento. Agora eu preciso te contar a pior parte. Se você foi excluído do Simples Nacional ou desenquadrado do MEI, você não vai conseguir retornar no mesmo ano. Você só consegue retornar em janeiro do ano seguinte. Nós temos uma janela de tempo de 1º de janeiro a 31 de janeiro para fazer a mudança de regime tributário. Se você precisa de ajuda para resolver essa situação que nós conversamos hoje, faça contato com a gente, que a Vaga Contabilidade pode te ajudar. Um abraço.